No plenário virtual do Supremo Tribunal Federal está em 7-0 o placar para determinar que a Constituição brasileira não possibilita uma intervenção militar constitucional. Apesar de já haver maioria formada pelos ministros para esse entendimento, a votação segue até a próxima semana. O repórter Pedro Teixeira acompanha e tem as informações ao vivo. É aquela questão se os exércitos e as Forças Armadas podem servir de poder moderador. O STF está dizendo que não. Boa noite, Pedro. Exatamente, Márcio. Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Essa é uma ação apresentada pelo PDT em 2020, justamente naquele contexto em que o ex-presidente Jair Bolsonaro incluía as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, incluiu inclusive as forças no acompanhamento das eleições de 2022 dentro do Tribunal Superior Eleitoral como uma espécie de fiscalizador das urnas eletrônicas que eram questionadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O placar atual é de 7-0. Todos os ministros votaram indicando que as Forças Armadas não podem atuar como um poder moderador. O voto do ministro Luiz Fux, que é o relator deste caso, indica que o presidente da República não está autorizado a recorrer às Forças Armadas contra o Congresso Nacional e o Supremo, e que também não concede aos militares a atribuição de moderadores de eventuais conflitos entre os três poderes. Acompanharam o voto do ministro Luiz Fux os ministros Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Flávio Dino, Edson Fachin, André Mendonça, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Hoje, quem também falou sobre o assunto à CNN foi o general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército. Ele concordou com o posicionamento do STF, concorda que as Forças Armadas precisam ficar afastadas de qualquer discussão ou de qualquer papel de intermediar eventuais conflitos do Executivo com o Congresso Nacional ou com o Judiciário, do Congresso com o Executivo ou também com o Judiciário. Quem também falou sobre o assunto foi o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, que também disse que a interpretação do STF é bastante normal, que as Forças Armadas precisam se afastar das discussões políticas e atuar na proteção do país, que é o papel tanto do Exército como da Marinha e da Aeronáutica. Volto contigo, Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira. Voltar com Caio Junqueira. Caio, ministro da Defesa e também o comandante do Exército, dizendo que a decisão do Supremo está acertada, não tem poder moderador das Forças Armadas. Acaba o debate? Acaba a discussão? Juridicamente, sim, né? Para este momento, num curto, médio prazo, a gente sabe que o próprio Supremo Tribunal Federal costuma rever decisões. Agora, politicamente, tem várias nuances esse debate todo. Primeiro que dentro das Forças Armadas, a despeito do comandante Tomás ter sinalizado a concordância ali, a anuência com essa visão, muitos militares da ativa e principalmente da reserva têm uma visão distinta. Tem uma interpretação jurídica e política distinta, inclusive. Por isso que eu digo, juridicamente sim, esse debate, por hora, está encerrado. Sem entrar também na visão do que o próprio Congresso pensa, porque está em tramitação, estão tramitando dentro do Congresso Nacional diversas PECs para que, de certo modo, essa mudança ali que o Supremo Tribunal Federal caminha, né, para finalizar, né, já tem uma maioria nesse sentido, seja transposta para a Constituição Federal para mudar o artigo 142, que muita gente, muito jurista, inclusive, considera mal redigido. Então, a gente pode considerar que o Supremo Tribunal Federal deu a interpretação por hora, mandou os recados por hora, concomitantemente à memória dos 60 anos do golpe de Estado de 1964, mas esse assunto ainda continua de alguma maneira. Primeiro, porque o Congresso quer fazer também a sua parte e alterar a redação do artigo 142 que trata desse assunto, e também porque não é uma decisão do Supremo que vai colocar dentro da cabeça de muito militar que as Forças Armadas não são poder moderador da República.